A minha treta com o Valdívia era essa, porque eu sabia da qualidade dele, e tanto é que tem um texto que foi a treta final entre eu e o Valdívia, que é um texto que eu tenho essa conta, tá? Você acha no meu blog que na época estava no Lance. Agora você não acha mais porque o Lance já... Eu preciso republicar esse texto. É um dos textos mais filhos da puta que eu já escrevi. Porque se você for ver o texto, é um texto muito interessante. É de torcedor, né? É de torcedor, mas é uma característica que eu acho que eu tenho boa. E eu acho que é fundamental como jornalista e como cidadão. Eu consigo enxergar as coisas boas e ao mesmo tempo as ruins. E gosto de elencá-las. Ninguém é Ademir da Guia 100%. Ninguém é 0% que nem o Ricardo Teixeira. Até o Ricardo Teixeira tem coisas boas. Tem certeza? Não. Então, mas enfim. Não, era o presidente campeão do mundo 2 vezes, mas ok. Então, assim, aquele texto eu lembro direitinho. Naquele texto eu escrevi 37 situações elogiosas para o Valdívia e 36 extremamente críticas. Mas pro Valdívia, basicamente, foram 36 críticas. Ele me bloqueou, não gosta de mim e tal. Mas ao mesmo tempo o pessoal que me conhece, gosta, de amigos em comum, fala, mas o Valdívia, olha as outras 37. 37 eu fiz essa análise, né? Valdívia, não, olha essas 36. Eu acho que é isso. Eu tenho um texto, por exemplo, que muito me deixa orgulhoso, de um dos melhores amigos que eu tenho no futebol, que é o Rogério Ceni, que é um texto que eu fiz vários no finalzinho da carreira. Mauro, ele é chato. Cara, eu gosto pra cacete. Eu conheço o Rogério desde que ele era o 3º goleiro do São Paulo e é um dos melhores amigos que eu fiz no futebol. Eu gosto demais do Rogério e fico muito emocionado porque esse texto é um texto que é muito elogioso ao Rogério, mas eu também pego algumas críticas que ele sabe que ele tem. E isso é muito bacana. Ele tem um museu lá em Sinop, que é o texto que abre o museu dele, é esse meu texto, que é uma contracapa do Lance, quando eu escrevi no Lance por 10 anos. E é um exemplo do que eu gosto de fazer. É um texto que é super passional, super apaixonado, super emotivo, mas ao mesmo tempo cita as coisas ruins. Os próprios textos meus do Corinthians, é um palmeirense escrevendo do Corinthians, tem muitas coisas que eu acho do Corinthians que são muito elogiáveis, mas tem algumas críticas lá também. Tanto é que algumas pessoas me xingam, corintianos, e falam, pô, você elogia, mas tem a crítica. Eu falo, cara, porque mesmo o Palmeiras eu critico. Cara, de novo, o Mauro Betti palmeirense tem muitas críticas ao Mauro Betti jornalista quando fala do Palmeiras ou quando enaltece o Corinthians, o Flamengo. E é normal, gente, é da vida. Os Beatles têm músicas chatas, pouquíssimas. O Coentro, por exemplo, voltando à questão do Coentro. O Coentro faz algumas pessoas felizes. Eu quero que vocês vão pro inferno. Mas faz. Queimados com dentro de um caldeirão de coentro. Mas, enfim... Deve ter coisa boa. Mas você vai se identificar, porque eu sou muito corintiano, sou bem fanático mesmo. Tanto é que nessa situação eu não consigo parar de acompanhar. Não consigo. E isso me é dói. Maravilhoso. E vê, desculpa cortar o Léo Natel me dói. Mas assim, por isso que eu volto da questão da política. Eu consigo. Quero exatamente a origem do Wesley. Pô, o Wesley, critiquei muito em 14, mas gostei muito de 13 e adorei quando ele veio em 2012, mas não fiz vaquinha, só pra deixar claro. Mas enfim. E outros caras que viraram o jogo. O Rony agora, pra pegar um exemplo mais claro. Rony Rústico. O Rony Rústico. O Rony, cara, foi fazer um primeiro gol em 30 de setembro de 2020. Até umas semanas ele fazer o primeiro gol pelo Palmeiras, e eu acompanhei pela TNT vários jogos, inclusive no gramado pelo Atlético Paranaense, e via muitas qualidades, e eu fui favorável à contratação dele mesmo pagando muito caro. O Rony tinha um meme que era assim: falta um gol para o Rony chegar à marca de um gol pelo Palmeiras. Fazia 10 meses que não fazia nada. E virou e foi fundamental na conquista do Bida América e da Copa do Brasil. Ai, cara, o Rony tava nessa. Então, de repente, de uma hora para outra vira o jogo. O Rony e outras caras. E assim, o futebol, você tem o direito de torcer por alguém que não dá pra torcer. O Danilo Avelar que vem aqui final do mês. O Danilo é uma baita cara, inclusive. Um baita cara. Então você pode criticar, cornetar tal. Ok. Mas o problema é que na política, ou da administração que for, cara, você não pode torcer pelo seu partido, pelo seu político e distorcer. Não é só pelo rouba mais faz, mas o cara ser incompetente, o mesmo, eu sei lá, por exemplo, eu votei mais das vezes na minha vida, desde que eu voto desde 85, em candidatos do PT. O que não me faz PT de carteirinha, me faz, às vezes, petista de urna. E olhe lá. E já votei útil. Por exemplo, na Dilma, no segundo mandato, eu votei contra o Aécio e votei nela. No Haddad, que até foi meu veterano na Faculdade de Direito da São Francisco, quando eu entrei na São Francisco em 85, ele era presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto, e eu conheci já fazendo um pouquinho de política, ele bastante política. E conversei com ele bastante e tal, e gostei muito dele, e eu gostava do Haddad. Mas se de repente fosse em 2018, no segundo turno, Jair Bolsonaro contra Beelzebub, eu votaria em Beelzebub, faria campanha para o Beelzebub. Não fiz pela Haddad, mas assim, faria. Mas ao mesmo tempo, o que não significa dizer que eu demonizo. Você votaria na pizza portuguesa? Jamais, por exemplo. A pizza portuguesa é a pizza Bolsonaro. Portuguesa.
Não, aí eu acho que o voto no Coentro é a solução. Na terceira via, Coentro. Ou joga Coentro em cima deles, bota... Não, mas de novo, cara, o que não me faz brigar por isso. Aliás, as tretas que eu tive com o Felipe Melo, algumas por conta do Bolsonaro, mas não diretamente. Por exemplo, com o Felipe Melo a gente até se entendeu mais recentemente. Por quê? E para deixar muito claro, e tem um longo texto, vocês podem ver no Diário do Centro do Mundo, no meu blog do UOL. E já era tretado antes, quer dizer, ele comigo, eu era bloqueado por ele, por exemplo, no Twitter. Acho que desde a Copa de 2010, ele mesmo não lembra quando foi. Tá? E também nem perguntei, mas enfim. Mas teve uma treta agora, em 2020, uma transmissão que eu fiz pela TNT, Palmeiras Atlético Paranaense, foi um 0x0 com um gol. Esses jogos que eu dormi enquanto estava fazendo. Foi logo depois do Paulista, acho que foi a segunda rodada do Brasileiro, um jogo pavoroso, foi um 1x0 gol do Veiga lá na Arena de Curitiba. E eu comentei que foi acho que foi um dos 3 piores jogos que eu já vi na minha vida e comentando em televisão. Ah, foi aquele jogo horrível do Atlético Paranaense e Palmeiras, que o Veiga fez um gol. Um jogo horroroso, assim. E eu comentei, e o Felipe, como fez várias vezes, ele postou o vídeo comemorando e tal, e ele claramente está falando da nossa transmissão. Tá. Que a gente cornetou muito. O time tinha acabado de ser campeão paulista e tal. E aí eu tretei mais uma vez com ele e tal, que ele tá falando, aqui é Palmeiras, não sei o que lá. E eu falei, velho, com todo respeito, não vem falar o que aqui é Palmeiras. Eu não sou mais ou menos palmeirense do que ninguém. Mas como eu nasci palmeirense, o Felipe está se transformou num palmeirense, mas rubro-negro de berço e não tem problema nenhum, tá? O Ademir da Guia era Bangu, quando começou. O Evair contra o grande ídolo do Palmeiras era Santos, o César era Flamengo. De time é muito da identificação. E não tem problema nenhum. Eu acho maravilhoso que os caras virem torcedores, acho fantástico. E do Palmeiras e qualquer outro clube. Rivelino, maior craque, não necessariamente o maior ídolo da história do Corinthians, era um grande palmeirense e por ter sido recusado pelo Palmeiras, ele virou um grande corintiano mesmo. E acontece várias vezes, em vários clubes e tal. O próprio Ronaldo Fenômeno, rubro-negro de coração, quando ele veio pro Corinthians em 2009, vira um baita corintiano até hoje. Mas enfim. E o Felipe meio que viu assim, palmeirense meio que não critica, palmeirense... Eu entendi o lado dele, mas também quis me defender. E depois a gente até se entendeu, tá ok. Mas a minha treta, voltando à questão do Felipe Melo e a questão de política, não era com o Felipe Melo... Quer dizer, começou com a treta com política pelo seguinte, teve uma manifestação de 1º de maio de 2018, em que ele pegou e falou, com os manifestantes e tal, e pau nos vagabundos. Ele falou em cima dos manifestantes de 1º de maio. E não era só pro pessoal de esquerda, na maioria era. Mas eu falei, cara, manifestante de 1º de maio não dá pra dizer que é pau nos vagabundos. E ele falou, pau nos vagabundos e Bolsonaro 2018, Bolsonaro para presidente. E me irritou não pelo falar Bolsonaro para presidente, ele podia falar Cabo Daciolo para presidente, que ele é uma figura fantástica. Não é o problema, o problema é falar pau nos vagabundos. Que aí, dia 1º de maio, dia dos trabalhadores. Exato. Então isso me irritou, mas atrelou no Bolsonaro, ele claramente já se manifestou. E quando o Palmeiras fez um gol com ele, jogando de novo muito bem, tem jogado cada vez melhor o Felipe. Ele fez um gol em 2018 contra o Bahia, e no final, né, na entrevista para a Globo, ele falou que queria dedicar esse gol ao Jair Bolsonaro, que está no hospital, porque estava se recuperando da facada. Não teria problema nenhum da minha parte. Ele podia dedicar o gol a um amigo, no caso o Jair Bolsonaro, que havia levado uma facada, dedicar ainda mais motivos para levar uma facada para um crime hediondo como esse. Agora não podia falar o que ele falou. Podia mandar um abraço para um amigo, podia mandar um abraço, falar o nome do amigo que é o Jair Bolsonaro, que estava no hospital se recuperando de uma facada, possivelmente até vendo a partida, mas não podia falar futuro presidente do Brasil. Essa frase que me pega. Porque se ele falasse, eu queria mandar um abraço ao meu amigo que está no hospital, Joelmir Betting, o nome do meu pai, futuro presidente do Brasil, ele estaria errado. Não, se fosse o pai, não, de novo está errado. Você não pode fazer proselitismo partidário eleitoral durante uma campanha eleitoral com a camisa do seu clube. Eu não posso ir na Jovem Pan, no SBT, na TNT, na Corner, no Memofute, no PES, estou citando lugares onde eu trabalho hoje. Na produtora Canal Azul, na Ovo em Pé, um pouquinho, todos esses aqui. Yahoo também, por favor, e tal. Nosso palestra contra o projeto que eu faço. Acho que agora foram todos. Enfim, não posso falar em todos eles em quem eu vou votar. Eu já falei aqui em quem votei, mas não durante o pleito, não durante o processo eleitoral. Passou, né? A gente não vai falar no trabalho, cara. Não pode falar no McDonald's, na Dolly. Não pode falar Dolinha. Vote no Cabo Daciolo. Eu acho até que isso tem a ver Dolinha com o Cabo Daciolo. Ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Ia ser enfim. Sabe, é proselitismo eleitoral. Como entendo que não podia, logo depois, eleito presidente, ele ter entregue a taça ao decacampeão brasileiro, o Palmeiras, no jogo contra o Vitória no Allianz Parque. Eu fiz um longo texto, cara. Não foi por conta do Bolsonaro. Se fosse o meu candidato, o candidato que eu votei,
Haddad. Tá. Se fosse minha mãe, dona Lucila Beth, tá escrito lá, procure o texto, tem lá no meu blog, no UOL na época, tem no Diário do Centro do Mundo também. Ele falou, o problema é um presidente da República tá lá e aceitar isso e a CBF liberar também. Eu fico puto porque... Cara, aí a pessoa fala, e o Lula? O Lula, se é pra fazer Lula e Bolsonaro. O Lula, em 2009, na Copa do Brasil, o Lula recebeu no dia seguinte em Brasília 4 ou 5 jogadores e o Tite, e mais presidente do Corinthians, no gabinete dele. Em Brasileirão também, 2005. Cara, também. Ele não aparece recebendo a taça no gramado e o que é pior, recebendo e levantando a taça. Isso que eu ia falar, ele Cara, não é jogador, momento, né? nem o presidente. Eu vou falar daqui de um amigo meu há 24 anos, que é Paulo Nobre. Que eu briguei várias vezes com ele, embora meu amigo por conta do Palmeiras, basicamente. Mas quando o Paulo Nobre ele ergue a taça junto com um dos meus futuros biografados, o Zé Roberto, ele levanta a taça. Não 2015? pode, cara. 2015, da Copa do Brasil. Cara, não é lugar para o presidente fazer isso. Como o André Sanches, quando aquela taça pegou fogo, no meu querido amigo William Capita, pegou fogo. Não é o André, esse cara é o capitão do time. Ou os capitães, ou o elenco inteiro, como o Fatácia 93, que era o absurdo Palácio do Governo. Acho que teve o do Corinthians ou 2015 ou 2017, que vai um dirigente, alguém, ergue junto com o Cássio, eu fico louco, falando, não, que isso? É o jogador, não é o presidente da República, não é o treinador. Aliás, não é nunca o presidente da República. O presidente da República podia ser o Dalai Lama, podia ser o Darth Vader, que é o maior ser humano de todos os tempos, podia ser quem fosse. Imagina alguém erguendo aquela taça Cabo Daciolo, cara. Cara, então, na hora que o Cafu faz a mais linda declaração de amor. Eu te amo, Regina. Jardim Irene 100%. Vem lá o que fosse. Na época era o Fernando Henrique Cardoso. E ergue junto. Cara, não pode, velho. É o presidente da República. Não podia até estar no palanque, ok. Mas, de novo, sai a festa dos jogadores. Cara, não é nem da comissão técnica, não é nem do presidente. É do jogador. Não pode o presidente da República eleito. Mas muita gente de fora achou que a revolta era porque era o Bolsonaro. Não, esse pai fala, você fala isso para o Bolsonaro. Eu posso dizer que também, mas, de novo, é minha mãe. E aí, nesse longo texto, eu falo, cara, o Mussolini não fez isso. O Hitler não fez isso. Aí, indo para a esquerda, o Fidel talvez tenha feito. O Stalin não fez isso, cara. Não pode.